Jesus não chama homens perfeitos, mas chama homens disponíveis à perfeição. Nós estamos celebrando o 29º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje traz aquele episódio de Tiago e João, irmãos, que pedem a Jesus os primeiros lugares do seu reinado. Aqui nós temos um problema, o problema de intenção. Qual é o reinado que eles querem? É aquele mesmo reinado que pensavam os discípulos de Emaús. Sim? Os discípulos de Emaús estavam desiludidos. Por que desiludidos? Porque Jesus tinha morrido, o mestre tinha morrido. Como eles não acreditavam ainda nas palavras de Jesus sobre a ressurreição, eles estavam tristes e se distanciando de Jerusalém. Esse é o problema dos discípulos de Emaús e é essa a intenção de Tiago e João. É esse reinado que eles querem. É sentar-se nesse trono do reinado de Davi, um trono glorioso em que vence os inimigos de Israel e assim vai reinar sobre o povo. Era isso que eles pensavam. E Jesus chama a atenção. Primeiro, a atenção da consciência. Vós não sabeis o que pedis. Vós não sabeis o que pedis. Apesar de terem uma intenção, Jesus vai fazer perguntas com outra intenção, que não é o reinado deste mundo, mas o seu reinado, que não é deste mundo, é do reino dos céus. Por acaso, pergunta Jesus, podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Prontamente os discípulos respondem sim. Os discípulos querem esse cálice. Bom, os discípulos pensam num cálice doce, num cálice maravilhoso, num cálice onde se sente o gosto, a alegria. Jesus está falando da cruz. Jesus, o batismo, a cruz. Jesus está falando dessa porta estreita que o discípulo deverá abraçar, passar por ela, para verdadeiramente dizer que ele segue Jesus. E nós sabemos que Tiago será o primeiro a ser morto. Veja, como mártir, é esse, Jesus não chama homens perfeitos, mas disponíveis à perfeição. Disponíveis à perfeição. Os discípulos ficaram incomodados porque eles estavam querendo os primeiros lugares. Aqui nós podemos lembrar que num outro momento os discípulos discutiam no caminho quem era o maior e Jesus vai dar uma lição. Hoje Jesus retoma esse tema. Diz, quem quiser ser grande, seja vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Estas palavras os discípulos vão escutar, mas tantas vezes vão esquecer. Porque nós não conseguimos a perfeição só porque sabemos. Nós necessitamos da graça de Deus. Nós necessitamos da presença santificadora do Santo Espírito de Deus. É o Espírito que nos leva à perfeição. É essa docilidade, essa disposição à perfeição. Quando nós escutamos a palavra, o Espírito, vendo em nós essa disposição à perfeição, nos eleva à perfeição. Porque à perfeição de Deus nós não conseguimos chegar somente com a nossa força. E assim aconteceu com cada discípulo. Esses discípulos imperfeitos que ficaram incomodados porque os dois estavam querendo primeiro lugares. Esses dois discípulos, Tiago e João, todos serão elevados à perfeição pela força do Espírito de Deus. Essas palavras de Jesus, eles vão conseguir entender e praticar pela força
do Espírito. Essa é a experiência dos santos. Mas tem aqueles que, mesmo escutando, mesmo tendo o Espírito, pode se fechar à graça de Deus. Judas nem mesmo esperou o Espírito de Deus. Traiu Jesus antes. Ali ele não tinha uma ingenuidade. No caso de Tiago e João, nós encontramos a ingenuidade, tantas vezes encontramos a ingenuidade no pensamento de Pedro. Já Judas já estava ali numa intenção mesmo, depois nasce no seu coração esse desejo de trair Jesus. E vai trair. Essa traição vai pesar muito no seu coração e essa sua imperfeição, ela vai crescer. Veja, quando não se tem docilidade às palavras de Jesus, a imperfeição cresce, o pecado cresce. Quem se abre a Jesus, o pecado diminui e some. Quem se fecha à sua graça, o pecado sempre cresce, a tal ponto que perturba a vida e começa a trocar os valores. E nós começamos a buscar a felicidade naquilo que não nos dá a felicidade. No caso de Judas, um homem também imperfeito buscou a felicidade no dinheiro. E para isso teve que trair Jesus. Buscou no lugar errado. Os discípulos aqui têm intenções estranhas, mundanas, mas são dóceis à perfeição. E Deus vai levar à perfeição esses homens imperfeitos. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós que tantas vezes brigamos pelos primeiros lugares, devemos aprender com Jesus. Devemos escolher o último lugar. Quando nós queremos ser servidos, nós devemos servir. Quando nós queremos ser grandes, devemos ser servo. E assim, nós conhecemos pela experiência a grandeza de Deus, que rebaixasse para elevar os outros. Jesus se rebaixou para elevar os discípulos, e os discípulos foram elevados. Se temos muitos santos na igreja, muitos santos no céu, é porque Jesus se rebaixou para elevar todos esses santos. Agora, a escolha é nossa. Não para vencer com a nossa própria força, que não temos a força nenhuma para sermos santos, senão com a força do Espírito, sendo dóceis à sua graça. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos conserve no seu amor. Amém.